Graça e paz, irmãos. Graça e paz também para quem está em casa. Deus seja louvado por esta noite, né? Fria, né? Que o Espírito Santo venha aquecer os nossos corações, porque tá um frio de doer os ossos, né? Mas é isso aí, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo de número 28. É o único versículo do qual nós vamos ler, né? É interessante que, assim, a gente dá aula, né? A gente tem tido essa oportunidade de pregar, e essa pregação ela foi baseada em uma aula que eu dei para os juniores esse domingo. Dei uma aula sobre João Batista, e foi tão gostosa a aula, com uma turma tão bacana e conhecedora da palavra, que essa palavra continuou no meu coração de tal forma que o Senhor e o Espírito Santo fez com que eu também trouxesse nesta noite. Então, Lucas, capítulo 7, versículo de número 28 somente, diz assim: Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações, tira todo impedimento, todo cansaço, e que a gente venha a ter o entendimento da Tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, Senhor, de entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do maior homem, humanamente falando, que já existiu. É óbvio que nós não podemos contar Jesus, né, que tem dupla natureza, sendo 100% homem e 100% Deus. Jesus é infinitamente maior do que qualquer um que já existiu. Mas foi o próprio Cristo que declarou isso sobre João. Esse texto que nós acabamos de ler foi Cristo que falou sobre João. E é engraçado que nós temos o costume sempre de falarmos que o maior é Paulo, o maior é Abraão, Moisés, Davi, né? Cada um tem um gosto e é normal, é comum isso. Mas o relato bíblico, ele é enfático em demonstrar a grandeza da vida e do ministério de João Batista. Jesus também chegou a dizer que João Batista era muito mais do que um profeta, em Mateus 11:9. Tamanha a importância que é dada para o seu chamado. Os 4 evangelhos contam a história de João Batista. Uns com mais detalhes, outros com menos. Porém, um complementa o outro no tocante à história desse último profeta do Antigo Testamento. E apesar de o relato estar no Novo Testamento, João é considerado o último dos profetas da Velha Aliança. Lucas 16:16 afirma: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Portanto, João Batista, ele é uma espécie de precursor de Jesus Cristo. É a voz que clama no deserto, cuja missão era preparar o caminho do Senhor. É importante ressaltar que o chamado de João é um chamado bem específico. E podemos ver isso em alguns momentos importantes. E vamos ver 3 momentos importantes desse chamado específico essa noite. O primeiro momento muito importante é que este chamado especial de João é visto nas profecias do Antigo Testamento. Em Isaías 43 diz assim, falando sobre João: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa palavra era sobre João. Malaquias 3:1 complementa. Veja,
eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Duas profecias que o próprio João reconhece e próprio Jesus fala que era sobre João. Então João, ele é uma espécie de arauto do rei, ou seja, um mensageiro que deveria preparar o caminho para a chegada do reino. Alguém responsável por preparar os corações para uma mensagem superior que viria, que eram as boas novas, o Evangelho de Cristo. Assim como João, Paulo, ele descreve que nós também somos encarregados de sermos mensageiros de Deus. E melhor ainda, melhor falando, mais do que mensageiros, nós somos considerados embaixadores do rei, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, assim como João tinha nas profecias uma missão de pavimentar o caminho de Cristo, anunciando a chegada do rei e do seu reino, nós, cristãos, somos participantes desse reino. E uma vez que nós respondemos a esse chamado com uma fé salvífica, nós não podemos mais ficar de braços cruzados. Nós somos encarregados de proclamarmos o nome de Cristo aonde nós formos. Não podemos nos envergonhar. Quem não já passou por isso? Uma timidez. Devemos ter coragem. Devemos ler as Escrituras diariamente. Termos uma vida de devoção para que possamos falar com propriedade do nosso Salvador. Uma vez que nós nos revestimos das armaduras que Deus nos dá, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na proclamação. Não é pela nossa sabedoria. Paulo falava que não era pelo muito falar, mas era pelo poder do Espírito que ele anunciava as boas novas. E é por este poder que nós também devemos proclamar o nome do nosso Senhor. Segundo momento muito importante do chamado, é que o chamado de João, ele é visto desde antes de ser gerado no ventre de sua mãe. Ele é visto em seu nascimento miraculoso e também é visto na vida do deserto. A história diz que o pai de João se chamava Zacarias, que era um sacerdote da ordem de Abiás. E a sua mãe era Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus. Alguns creem, grande parte dos estudiosos, que elas eram primas. E assim João e Jesus também eram primos. Este casal era considerado justo aos olhos de Deus, conforme a narrativa de Lucas 1. Ambos eram avançados de idade e Isabel era uma mulher estéril. Certo dia, quando Zacarias estava no serviço do templo, ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que trouxe a mensagem que eles teriam um filho e que o nome deste menino seria João. Além disso, o anjo falou que o menino seria motivo de prazer e alegria para muitos, e que ele seria grande aos olhos do Senhor, além de ser cheio do Espírito Santo. Zacarias, como muitos de nós talvez faria, duvidou da promessa. E por ter duvidado, ele sofreu uma consequência. Ele ficou mudo. E ele ficou mudo por toda a gestação, até que o menino fosse apresentado no templo
e fosse circuncidado. Onde quando Maria, quer dizer, Isabel e Zacarias, quando confirmaram o nome de João, o Senhor restaurou a voz de Zacarias. Na época, irmão, era costume familiar colocar nomes que já existiam dentro do círculo familiar. Porém, não existia nenhum João na família de Isabel e Zacarias. Porém, eles ficaram firmes na escolha segundo a vontade do Senhor. O nome Batista de João foi dado posteriormente, em função de o seu ministério consistir em grande parte da prática de batizar. Literalmente, João Batista significa João, o batizador. Também, um momento importante do qual nós não podemos esquecer é o momento do encontro entre Isabel e Maria, quando estavam grávidas, que Isabel, ao ouvir a voz de Maria, o bebê se agitou no seu ventre, né? E ela foi cheia do Espírito Santo. Esse também é um momento primordial da vida de João e nós vemos o poder de Deus nesse relato. Então, tudo isso, tudo que foi contado aqui nessa história breve, aconteceu 400 anos após um terrível silêncio profético. Deus volta de modo miraculoso a falar com o seu povo por meio do anjo Gabriel. Esse é chamado período interbíblico, que vai de Malaquias até o começo dos evangelhos. Então, nesse período interbíblico, havia uma grande expectativa do povo de Israel em sair do jugo opressor de Roma. O clima religioso que existia entre diversos grupos fragmentados, como o grupo dos fariseus, grupo dos saduceus, zelotes e os essênios, esse clima, irmãos, aquecia o caldeirão que era o primeiro século. O nascimento miraculoso de João acendia a esperança de muitos que há um longo tempo já aguardava a vinda de um Messias. Porém, muita gente confundiu o próprio João com o Messias. E por muitas vezes ele teve que ser enfático em dizer que não era o Cristo. E é interessante que João ele se reduzia a tal ponto de dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu é acima de todos. Assim João disse no texto do Evangelho de João 3, 30, 31. João Batista sabia que quem viria após ele era muito maior que ele. E também João Batista disse que não era nem digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, coisa que os escravos faziam aos seus senhores. Mas até isso, João se sentia indigno. A humildade de João está em entender o seu chamado. Desde o seu nascimento e durante a sua juventude, ele crescia e se fortalecia no espírito. E ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Ele tinha a noção do seu chamado, ele sabia que havia um tempo para tudo, e ele esperou o cumprimento das promessas para que ele pudesse aparecer. João, ele abdicou da sua herança sacerdotal. Seu pai era sacerdote, ele podia ser um sacerdote. Mas desde a sua juventude ele já foi para o deserto. Irmãos, humildade e abnegação são palavras que parece que estão extintas do vocabulário de muita gente. Viver em favor do outro, que é isso? Eu tenho a minha vida, cada um com seus problemas. É isso que nós vemos na sociedade egocêntrica de hoje. O chamado de João, como eu disse, ele é específico. Mas nós não podemos deixar
de salientar o amor do próximo que houve na vida deste homem. O amor que não espera nada em troca. Esse homem com cerca de 29, 30 anos foi decapitado e morto a mando de Herodes. Viveu por seu chamado somente. Entendeu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não quis ser protagonista, mas sempre foi coadjuvante, e um coadjuvante com alegria. Ele deu toda a glória para o Messias prometido. Aqui fica uma lição para a gente. Em tudo que nós formos fazer, que nós possamos buscar não a nossa glória, mas o bem do próximo e a glória de Deus. Quem é líder, lidere. Não espere aplausos, mas seja em favor dos seus liderados. Trabalhe em favor dos seus liderados. Quem é pastor, pastoreie sabendo que há de dar contas do rebanho de Deus. Quem tem chamado missionário, faça com afinco a missão que lhe foi determinada. Quem é do louvor, louve para a glória de Deus. Todos nós, o que vier em nossas mãos para fazer, que nós façamos com toda a nossa força, conforme Eclesiastes 9:10. Terceiro momento importante do chamado de João Batista é que seu chamado se cumpre na execução do seu ministério e na pessoa de Jesus Cristo. João, ele costumava pregar uma pregação do qual todos nós conhecemos, que é aquela pregação: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, ele pregava o batismo para arrependimento, que provavelmente também era feito por imersão, mas que serviria como preparação para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Esse batismo, ele é diferente do batismo que nós temos, o batismo cristão hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que tem como ideia a identificação com Cristo nas realidades espirituais de sua morte e ressurreição. Só que nesse batismo de arrependimento, dentre as pessoas batizadas, João batizou uma pessoa especial, mais do que especial, que é Jesus Cristo. E num primeiro momento, João não queria batizar. Jesus chega para ser batizado, aí João diz: eu preciso ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Nós sabemos, irmãos, que Jesus nunca pecou. E não precisa se arrepender de nada, porque ele não tem pecado. Mas era a vontade de Deus. E em cima da vontade de Deus, Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Logo após isso, os céus se abriram. E o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus em forma de uma pomba. E uma voz alta do céu exclamou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era dado início ao ministério de Jesus. João tinha feito a sua parte na vontade de Deus. Era momento de sair de cena. O rei entrou. O rei entrou e João já não precisava mais aparecer. E ele entendeu isso. O que nós aprendemos aqui? A pregação de João Batista foi muito importante, porque ela constitui um tipo de arrependimento, não um arrependimento falso, mas um arrependimento baseado em frutos. A pregação de João constituía-se num juízo vindouro para aqueles que não se arrependessem. No entanto, ele dizia, conforme Lucas 3, do 7 ao 9, raça de víboras, quem vos recomendou que fugisses da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. E não comecei a dizer dentro de vós: temos como pai Abraão.
Porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele dizia isso principalmente por causa dos legalistas, que acham que por terem Abraão como pai, já era motivo de justificação. E João declara que só aceitaria um verdadeiro arrependimento. E isso seria Deus só aceitaria um verdadeiro arrependimento, demonstrado pelos frutos. Hoje em dia, é muito comum nós vermos uma pregação baseada numa graça barata. As pessoas são convidadas a vir a Cristo e permanecerem do mesmo jeito. Venha a Cristo, Cristo é amor, e continue do mesmo jeito. Continue fazendo as mesmas coisas erradas. Paulo, ele sintetiza isso bem em Efésios 4, 28, 32. E esse texto ele deixa bem claro o que é o Evangelho. Olha o que Paulo diz, Efésios 4, 28, 32. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qualquer coisa, e eu repito, qualquer coisa que não provoque mudança em nossa vida, seja anátema, seja amaldiçoado. É outro evangelho que não de Cristo. O evangelho de Cristo tem que causar em nossa vida metanoia, mudança de mente. João, ele não teve a chance de ver a plenitude dessa graça, porque ele morreu muito antes. Mas nós temos acesso a essa graça. Temos acesso gratuitamente. E tendo acesso a esta graça, que nós possamos responder à mensagem do Evangelho com arrependimento, todos os dias. Não de vez em quando, mas todos os dias. Que nós possamos nos arrepender por não ter se arrependido. E que nós possamos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Que essa mensagem, irmãos, dê frutos. Que a gente venha a ser boa árvore. E que o fruto se multiplique. De cresça de 1 a 100, se for necessário. E que outras vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados. João tinha um chamado específico e cumpriu o propósito para o qual Deus o chamou. Eu te pergunto, Deus te chamou para quê? Você sabe. E o Espírito Santo vai confirmar o chamado na sua vida. Seja para ajudar alguém, seja para aconselhar alguém, seja para ajudar financeiramente, seja para um ministério, seja para uma liderança, para um trabalho com crianças, com um trabalho com adultos, seja o que for. Deus há de confirmar esse chamado.
o que nós temos a fazer é obedecer. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de falar do teu amor, de falar da esperança de salvação. Nós sabemos que nós não fomos salvos, Senhor, para ficarmos de braços cruzados, que o Senhor venha colocar disposição no nosso coração para fazer a tua vontade. Que nós venhamos cada dia mais viver uma vida de arrependimento, uma vida voltada, Senhor, para a tua vontade, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos dá capacidade, nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, que entristece o Seu Espírito Santo. Nos ajuda a viver em santidade de forma que agrade ao Senhor. É isso que eu te peço e oro pela tua igreja, louvando, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.